Boa noite, amigos. Bem-vindos a mais um programa Me Liga Que Eu Vou, da TV NH. Cumprindo com a nossa proposta de esclarecimento público a respeito de questões de saúde e bem-estar, trazemos na noite de hoje, com muita honra e com muito respeito, o neurologista Paulo André Prates dos Santos, que clinica em São Leopoldo e é cooperativado da Unimed Vale dos Sinos e é muito reconhecido na comunidade e comunidade médica também por se dedicar ao tratamento de déficit de atenção e hiperatividade. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite, Paulo. Meu privilégio encontrar o colega aqui e que me convocou para esse tema tão interessante e ainda cheio de dúvidas e de mitos que a população possa ter, que é a hiperatividade. Estou às tuas ordens para todos os questionamentos que você tiver. Tá. Para o teu conforto, eu vou segurar o microfone, Paulo André. Em primeiro lugar, vamos tentar começar do começo. O déficit de atenção e hiperatividade são a mesma coisa? Normalmente eles andam juntos. Vamos dizer que a nomenclatura que se usa é, hoje em dia, internacional, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, assim traduzido para o português. Mas há pacientes com muito predomínio da hiperatividade, ou seja, da inquietação, outros pacientes que são quietinhos, mas muito dispersos e desorganizados, desatentos, que é o déficit de atenção, e os mistos, que compõem a maioria, que tem uma mistura de um pouco de cada, de hiperatividade e déficit de atenção. Normalmente fazem parte de um mesmo distúrbio com, vamos dizer, pesos genéticos diferentes para cada uma das coisas. Eu quero dizer que o hiperativo é muito facilmente reconhecido, né, desde pequenininho. São crianças que chamam a atenção pela energia, pela inquietude, enquanto que o puro déficit de atenção normalmente só começa a ser percebido diante de dificuldades na aprendizagem, de fracasso escolar, de erros cometidos na vida do trabalho, e não raramente só na vida adulta são percebidos, com todo o prejuízo que isso possa causar. Eu ia aproveitar aquele gancho que tu salientaste que são diferentes cargas genéticas. Já está definido que a origem, a etiologia do problema é genética? Sim, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, em si, é uma entidade nosológica, ou seja, uma doença médica, biológica. Isso está mais do que definido, provado, e não há ninguém que possa questionar esse assunto. Embora o sintoma hiperatividade ou sintoma déficit de atenção, isso é que é importante, aí talvez seja motivo de debate, possa estar presente em outras situações, em outros diagnósticos médicos, inclusive emocionais, não configurando necessariamente transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então eu costumo dizer assim, que nem toda criança inquieta é de fato o hiperativo, no sentido biológico, e nem toda criança desatenta ou de baixo desempenho na escola é mesmo um déficit de atenção. Então nós temos crianças ansiosas, crianças depressivas, crianças de um ambiente desfavorável, né, e que se comportam com hiperatividade e déficit de atenção. Um exemplo muito claro, por exemplo, uma criança autista frequentemente se apresenta com hiperatividade. Prevalece aquilo que é mais claro, que é o autismo. Uma criança com um distúrbio de conduta muito grave, ela também se mostra hiperativa, ainda que tem essas outras comorbidades, vamos dizer assim, ocorrendo. Então, estou me referindo ao puro, claro, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como uma entidade bem distinta, de comprovação biológica, que essas crianças têm mesmo uma carga genética, e é claro que, como em qualquer pessoa, o ambiente, os recursos terapêuticos que ela puder dispor, vão fazer toda a diferença. E sempre houve, vamos caracterizar como doença, né? Sempre houve essa doença, ela está aumentando de incidência,
Por que se faz tanto diagnóstico? Existe excesso de diagnóstico? Existe diagnóstico errado? Qual é o histórico de evolução dentro da sociedade? Perfeito. Sim, esse distúrbio sempre é relatado desde, como diz assim, desde a literatura não médica, há pelo menos 100 anos, a descrição médica bem caracterizada da hiperatividade, desde 1900 pelo menos, mas hoje o que se pode questionar é quão abrangente está sendo esse diagnóstico, certo? Não pode haver uma abrangência demais. Como em tudo, e esse é um diagnóstico clínico, ou seja, pela sintomatologia que se fecha o diagnóstico, a gente não usa de ferramentas necessariamente de exame complementar para afirmar ou descartar o transtorno. E o outro viés, vamos dizer assim, o outro engano que pode haver é que esse é um diagnóstico, como em muitas doenças mentais, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar, dimensional. Quer dizer, a intensidade dos sintomas, o tamanho do prejuízo que ela causa e o sofrimento para a pessoa, não só para os seus familiares, professores, etc., é que o bom senso leva a crer. Isto aqui é uma entidade biológica, médica, e que necessita de apoio medicamentoso e não medicamentoso. E, então, esse talvez seja a razão de muitos conflitos entre a área médica e os profissionais não médicos, onde dá a intenção que a gente pode enquadrar as crianças dentro da entidade forçadamente. E, diante do bom senso, de uma observação, de uma análise bem feita, bem criteriosa, de olhos bem abertos, de coração aberto, a gente consegue identificar. Essa é uma situação assim, como tem que ser sempre respeitado o indivíduo dentro das suas necessidades, né? Tu me deixou com uma preocupação, enquanto nós estávamos conversando antes, a respeito de que poderia estar acontecendo um retrocesso no entendimento ou na clarividência dessa situação. É verdade. Então, assim, nós temos um século de pesquisas bem fundamentadas nesse assunto. Hoje, é indiscutível, há congressos, revistas médicas especializadas em hiperatividade e déficit de atenção, no nível nacional e internacional. Então, do ponto de vista da classe médica, dos especialistas, neurologistas e psiquiatras que trabalham com infância e adolescência especialmente, ainda que isso também seja prevalente no adulto, não há dúvida sobre a participação neuroquímica no processo. Mas, se essa pessoa, esse indivíduo, tem seus problemas secundários, ou melhor dizendo, suas comorbidades, com ansiedade, depressão, lares desestruturados, outras necessidades emocionais a serem contempladas, isso não pode ser ignorado. Tem que ser visto em um contexto bastante abrangente. Mas a verdade é que há uma tendência, hoje em dia, a gente está vendo um movimento, digamos assim, quase obscurantista, de negar a existência do transtorno biológico. E isso, hoje em dia, isso é um retrocesso. É inconcebível, é mais ou menos como se a gente desse a entender que o diabetes é gerado apenas pelo excesso de carga calórica ou de açúcar que a pessoa ingira. Então, a dieta para diabético é necessária. Toda uma reeducação de hábitos, né, de atitudes de vida. Mas, sem dúvida, que a medicação diabética é óbvia. A mesma coisa se pode dizer em relação à hipertensão. Erros de visões estreitas, vamos dizer assim, na medicina, existem, infelizmente, casos diagnosticados mal feitos ou superficialmente, e aí é que aparece o viés de que aquilo não era adequado, não era devido. Estamos falando de uma abordagem ampla, bem feita, calma, sobre uma criança ou adolescente em sofrimento, na vida escolar, familiar e social. Então, nunca se pode ver isso de uma forma estreita.
As cabeças, como dizem, corações e mentes têm que estar abertos para ver o indivíduo nessa sintomatologia, para ver o que é aquilo melhor, de mais bom senso se diz do paciente. Então, se em algum momento já foi consensual e continua sendo consensual que é neuroquímico, então, inevitavelmente, se recorre a tratamento medicamentoso. Como é que está evoluindo esse tratamento medicamentoso? Ou como é que ele evoluiu e qual é a expectativa futura? Muito bem, o tratamento medicamentoso é uma das ferramentas do qual a gente frequentemente lança a mão. Aí, de novo, vale o bom senso, na caneta, como a gente diz em medicina, né? Tem que ter a mão leve na prescrição de um psicofármaco que vai agir sobre o cérebro de uma criança, ou a informação de um adolescente, não como uma camisa de força química, como se deve dizer, não como um transformador de personalidade. Nós não fazemos lavagem cerebral com substância nenhuma, nem temos esse poder, graças a Deus. A gente preserva, então, a individualidade da pessoa. Mas, para quando o diagnóstico é real, é bem feito, a medicação é necessária e transformadora. E, às vezes, é aquilo que o indivíduo mais estava buscando. O outro aspecto, que é o tratamento não medicamentoso, tratamento de orientação, de atitudes, de outros recursos, inclusive lançando mão de profissionais que trabalham, atuam na saúde mental da criança, na aprendizagem, como psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicomotricistas. Nós precisamos do apoio que esses profissionais fechem com a gente, para que possam oferecer o melhor de suas áreas num contexto transdisciplinar. E aí é que a gente consegue o melhor proveito para aquele dado indivíduo, para aquela família, naquela escola, naquele contexto social. O pessoal da pedagogia gosta quando a gente diz que o cérebro é um órgão social, sujeito à mudança pela educação e também, naturalmente, pelo apoio médico. Muito esclarecedor. E, além do tratamento medicamentoso, o acompanhamento psicológico é sempre necessário, ou às vezes é preciso fazer ajustes no medicamento, em vez de fazer tratamento psicológico ou psiquiátrico? Esses trabalhos não, digamos assim, não interferem necessariamente um com o outro. O trabalho que é feito pela profissional psicóloga, pela psicopedagoga, pela professora, pelo profissional da educação, pela fonoaudióloga, é muito bem-vindo para essas pessoas. Mas o tratamento medicamentoso, vamos dizer assim, deixado a cargo dos médicos de bom senso, que conhecem muito bem com o que eles estão prescrevendo, os seus prós e contras, tamanho de efeito versus efeitos colaterais, como qualquer outra substância, né? Diante, como diz, de uma visão bem clara, franca e aberta, e colocado isso para a família. Não existe forçação de barra, como se diz, não é? E aí a gente é parceiro na construção, como gostam também o pessoal de dizer, do futuro desse indivíduo, né? Porque as palavras que a gente mais pega, digamos assim, no consultório, é o prejuízo ou sofrimento que essa dada criança, o adolescente, o adulto, vem tendo na sua vida em decorrência de um transtorno eminentemente biológico, mas, é claro, sofrendo a influência do meio, da família, do contexto social. Muito bem. Como pode ver, o assunto é palpitante e de grande interesse para o público. Nós vamos para um breve intervalo e vamos retornar falando um pouco sobre déficit de atenção e hiperatividade diagnosticado já na idade adulta.